E aí, galerinha do mal, ó, vou fazer essa questão aqui, certo? Que Tiaguinho postou na terça-feira, eu acho. Vou fazer aqui o passo a passo dela para quem não entendeu ainda, tá? Bom, deixa eu tirar isso aqui. Ó, ele quer, né, que eu implemente um programa que receba um valor n, que representa o tamanho de dois arrays, certo? Do tipo inteiro. É, de três arrays, né? Quer que eu receba os elementos do primeiro array, do segundo array, certo? E crie um terceiro array, é, que é o resultado da soma, né, entre cada elemento do array A e do array B, beleza? E no fim imprimir, certo? Bom, primeiro aqui eu vou declarar, certo, o inteiro n, que vai receber o tamanho desse array, beleza? Para isso, eu tenho que declarar aqui um int n, né, que ele vai ser o tamanho, beleza? O que isso significa? Significa dizer que em algum lugar dessa memória aqui, certo? Do seu computadorzinho, o seu sistema operacional vai reservar aqui um endereço de memória. Digamos que esse primeiro endereço aqui seja o 100, tá? Um exemplo. O segundo seja o 104, certo? Por quê, né? Porque estamos lidando com inteiro. Inteiro são 4 bytes. Por isso que a diferença entre um e outro são 4, beleza? Então, digamos, no estado atual do programa, né? O que vai acontecer aqui? Nesse endereço aqui, certo? Que o sistema operacional escolheu, ele vai dizer e reservar que esse cara aqui vai ser um inteiro n, beleza? Então, esse cara aqui é o n, certo? Beleza? Pronto. Vamos continuar. Agora, o que vai acontecer é colocar o print aqui, certo? Só para indicar que eu tenho que escolher o tamanho do array. Então, insira o tamanho do arrays, beleza? E aqui eu vou botar um scanf, né? Porcentagem D. E isso aqui vai para o endereço de memória de n, certo? Tá. O que está acontecendo aqui agora, né? Deixar eu inserir um print antes aqui, que eu quero explicar a vocês, né? Que esse n aqui, como eu havia dito antes, ele tem um endereço de memória, certo? Então, eu só quero printar aqui. Vou printar um endereço de memória de n. E aí eu vou dar, quando a gente quer printar endereço de memória, a gente printa como? Com porcentagem P, certo? E n é igual a porcentagem P, certo? Então aqui eu vou colocar um... Quando a gente quer pegar um endereço de memória de alguma variável, a gente usa o e-comercial, beleza? Opa. Bom,
E aí eu vou printar aqui pra vocês, só pra vocês verem, certo? Que esse N aqui ele tem um endereço de memória. E aí ele não vai ser o número 100 bonitinho, ele vai ser um hexadecimal, certo? Esqueci do barra N aqui. Deixa eu pegar o barra invertido aqui. Certo. Só para vocês verem aqui que ele printou certo. Aqui. Então, nesse cara aqui, né, em vez de ser 100, é esse número aí todo grandão, né? 0x 7ff, lá vai o trem, beleza? Então aqui ele guardou, ele tá como n, certo? Se a gente for printar o valor de n, né, vai ter provavelmente um lixo de memória aqui. Eu acho que ele vai dar erro, eu não sei, tá? Deixa eu ver aqui o que ele dá. Mas deve ser algum lixo de memória aqui. Ó, é um lixo, é um valor lixo, tá? Então, pra vocês verem, né, que eu não atribuí nenhum valor a ele, certo? Então é como se na minha memória tivesse vários valores, né? Então, isso aqui vai acontecer aqui também, enfim, até o fim, certo? E aí, quando eu atribuo, né, eu não atribuo nada a ela, certo? O que vai acontecer, ele vai inicializar assim, certo? Com esse valor aqui. E o que acontece quando eu tento printar esse valor, ele vai dar um lixo, que é esse lixo aqui, certo? Mas se eu inicializar como zero, o que vai acontecer é aqui não mais terá lixo, né? Ele terá zero, beleza? Deixa eu voltar aqui. Ele terá zero, certo? Bom, vai ser bem assim, tá? O passo a passo, bem passo a passo mesmo, tá? Então, se quiserem pular o vídeo aí, fiquem à vontade. Bom, eita, eu printei 2 endereços de memória, né? Isso aqui, na verdade, era valor. Tá? Valor de n antes de inicializar. Antes de atribuir. Antes de ler. Ler do teclado. Pronto, aí aqui eu vou ler o valor de n, certo? Então aqui eu vou ler e colocar um barra n. Não vou colocar barra n não. Aqui eu vou ler, certo? Tá. Agora, com o valor de n nas mãos, certo? Eu irei printar novamente o endereço de memória para vocês verem que não mudou em nada, beleza? Então eu vou aqui compilar meu programa e gerar o executável novo. Então vou colocar aqui o valor 10, certo? Vocês viram que o endereço de memória continuou o mesmo, certo? Como eu iniciei n como zero, então o valor aqui é zero, tá? Então nesse espaço aqui tem zero, beleza? Zero. E o endereço permanece o mesmo, né? E note que o endereço quando eu rodei da primeira vez é diferente do que quando eu rodei agora, beleza? E ele vai ser diferente quase sempre, tá? Mas tem uma chance muito baixa de ser o mesmo, beleza? Isso aí não importa agora, tá?
Mas é só para vocês verem. Bom, agora eu vou declarar o valor das matrizes, certo? Eu vou declarar aqui as matrizes, então eu vou declarar a matriz A. Qual é o tamanho dela, né? O tamanho dela vai ser de n, que é o tamanho que o usuário imputou, beleza? Vou declarar a matriz B. Vou declarar a matriz resultante C. Ambas têm o mesmo tamanho, certo? Bom, agora o que eu posso fazer aqui, né? Quando a gente declara a matriz, o que vai acontecer, né? Digamos que eu declarei a matriz com o tamanho 3, beleza? Então eu vou adicionar aqui mais casas aqui, certo? O que vai acontecer? Se eu inicializar a matriz com um tamanho 3, beleza? Ele vai na memória pegar um lugar aleatório, digamos que foi esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, 104, beleza? E digamos que seja matriz A, beleza? O que vai acontecer? Essa matriz aqui, A, ela vai ser reservada aqui, ó, nesses 3 endereços aqui. Por quê? Porque o tamanho dela é 3, certo? E o que vai acontecer? A vai ser sempre igual a, né, igual a um ponteiro constante para o primeiro elemento, certo? Então, o primeiro elemento ele vai estar aqui, o segundo elemento ele vai estar aqui, certo? O primeiro elemento vai estar aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, certo? Qual é o valor aqui de quando a gente inicia, né, a matriz? É a mesma coisa do que quando a gente inicia uma variável, né? Lixo. Vamos bater 0, alguma coisa aqui, no caso aqui 1, né? É 1, 0, 0, 0, 1, sei lá, lixo, certo? Mas voltando. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou printar aqui o endereço de memória da matriz A, certo?